A gente tenta, desde o processo seletivo em que um colaborador entra, a experiência dele no processo seletivo, até o momento que ele sai da empresa, garantir que ele saia melhor do que ele entrou. Hoje nós vamos entrar nos bastidores de uma das empresas mais admiradas do Brasil quando o assunto é gente, cultura e futuro do trabalho. A Shimerso está no top 10 das melhores empresas para se trabalhar, e isso não é por acaso. Por trás desse resultado existe uma visão de gestão de pessoas que desafia o óbvio, questiona velhas regras e coloca no centro algo que todo mundo fala, mas poucas empresas realmente praticam: colocar o ser humano acima do crachá. E para revelar essas ideias inspiradoras, eu recebo hoje Cíntia Baldini, que vai abrir o jogo sobre decisões difíceis, aprendizados que custaram caro e que, na visão dela, vai separar empresas que vão atrair os melhores talentos das empresas que vão perder relevância nos próximos anos. A gente tenta realmente fazer com que pessoas tragam uma contribuição, pro mundo que a gente vive. Prepare-se para ouvir reflexões que podem mudar a forma como você enxerga liderança, cultura e performance. Esse episódio não é sobre RH, é sobre o futuro do trabalho e ele começa agora. Este é o Melhores Cast, o podcast do GMAT. Recebemos as melhores empresas para se trabalhar e conversamos sobre as práticas que elevam os seus resultados a partir das pessoas e a gestão do seu time. Cultura, comunicação, liderança, atração e retenção de talentos, plano de carreira, benefícios e partnership. Práticas para você implementar na sua empresa. Uma conversa que irá te inspirar a valorizar cada vez mais os seus colaboradores e torná-los protagonistas nessa jornada. Melhores Cast, conversas que vão elevar a sua empresa para o próximo nível. Este é o Melhores Cast, o podcast das melhores empresas para se trabalhar. E hoje eu tenho uma empresa aqui que está em 18º lugar e já há 14 anos seguido no ranking de melhores empresas para se trabalhar. Cíntia da Shimerso, vem aqui conversar comigo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho da nossa cultura, da Shimerso, contar um pouquinho da nossa história, enfim, dizer aí como a gente vem fazendo gestão de pessoas e construindo um futuro mais seguro todos os dias. Muito bom, você não sabe, mas quando eu criei esse podcast já estava lá no meu radar faz tempo de recebê-los aqui, então eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui, sua presença representando essa empresa aí que já tem anos de tradições. A gente vai contar um pouquinho, falar um pouco da cultura, de tudo que vocês têm trabalhado. Você tem um trabalho muito legal, até no office você estava me contando até para além da empresa, né, em ações beneficentes, muito bacana. Vamos falar sobre isso e já queria começar aqui com uma provocação. Opa! Esse ranking que vocês têm pontuado muito bem, sempre. Você acha que se tivesse um ranking secreto onde os funcionários pudessem responder, sem que fosse para ranking de GPTW, vocês estariam até melhor ranqueados ainda? Acredito que sim. Eu acho que quando a gente vai construindo isso dentro da nossa cultura, no orgânico ali, né? Muita gente tem essa opinião, essa entrega que vai muito além do que aparece na mídia, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, o ranking que traz as melhores empresas, com certeza, cada uma com seus créditos, né? Mas ali no dia a dia, a gente realmente tem esse olharzinho de casa mesmo. Eu acho que no off a gente ainda é melhor. Que bom. Esse é um bom sintoma aí, muito legal. Sim. Vamos partir do começo? Vamos. Cultura. Apresenta a cultura de vocês, o que isso também tem, com certeza, o impacto em todo esse sucesso em gestão de pessoas e os desafios. Como que é a cultura, como que vocês trabalham a cultura de forma estratégica dentro da empresa? Muito bom. Bom, falar de cultura é muito complexo, né? Sim. Porque é o nosso jeitão de ser, né? Então, a Shimerso, ela tem o principal foco nas pessoas, né? A gente, até interessante, o nosso organograma, ele é circular. Né? Então, diferente daqueles organogramas cascateados, né? A gente olha as pessoas no centro e aí a gente vem abrindo isso para a gente chegar nesse olhar dirigido do propósito que a gente tem. Então, falar de cultura é falar de pessoas, né? De como elas estão guiando a Shimerso no dia a dia. E a gente tem um olhar muito voltado para o nosso propósito, né? Na verdade, são 3 pilares fundamentais, inclusive baseados aí num estudo que já existe, que é de propósito, né? Propósito evolutivo, plenitude, que é cada um ser você mesmo, você poder ser você mesmo ali dentro, trazer a sua essência para dentro do negócio, e equipes autogeridas, então as pessoas sendo protagonistas aí do seu espaço, do seu trabalho. E aí, olhando para tudo isso, quando a gente traz o propósito, né, como fonte, a Shimerso, ela bate muito forte no dia a dia no nosso propósito, que é
construir um futuro mais seguro, por um futuro mais seguro. A gente quer deixar um legado de ética, deixar um legado de integridade, né? Para as novas gerações, inclusive. Então, tudo que a gente... toda a nossa estratégia, ela está olhando para esse cenário. Então, lá no centro do nosso organograma, ele tem o propósito, né? E as pessoas que vão construir todo o negócio. Então, todas as decisões tomadas, todos os negócios que a gente realiza, inclusive a tomada de decisão de como a gente vai guiar um projeto, um trabalho, a gente traz isso como nosso norteador. Então, a cultura da Chimersa é uma cultura de pessoas, de humanização. A gente tenta, desde o processo seletivo em que um colaborador entra, a experiência dele no processo seletivo, até o momento que ele sai da empresa, garantir que ele saia melhor do que ele entrou. Então, vai muito além do negócio por si só. A gente tenta realmente fazer com que pessoas tragam uma contribuição, né, pro mundo que a gente vive. E aí eu vou entrar até num tópico, né, que é a questão da sustentabilidade. Hoje a gente já mudou essa palavrinha. Hoje a gente não tem mais nem sustentabilidade, a gente tem regeneração. Quando a gente traz o tema de reconstrução, regeneração mesmo do nosso ambiente. Então, as pessoas hoje elas já não estão mais olhando para empatar, né? Eu quero deixar o lugar o lugar que eu estou no 0 a 0. Não quero impactar o meu espaço, seja relacionado a pessoas, ao ambiente, etc. Quero melhorar. Eu quero melhorar. Legal. Eu quero reconstruir. Um bom conceito mesmo. Então, a gente virou essa chave no último ano, trabalhando aí justamente para que tudo que a gente toque, de fato, faça crescer e não só manter como está, né? Porque manter, se tiver no 0 a 0, vai manter no 0. Né? Então, e se tivesse tudo incrível, né? A sustentabilidade até do ambiente, na verdade, a gente está precisando regenerar mesmo, né? É verdade, exatamente. Muito bom, bem pensado. Então, a gente vem olhando já para esse conceito também, né? Legal. Então, tudo isso que eu estou te falando, né? Regeneração, os nossos trabalhos educacionais voltados a jovens e crianças, que a gente pode falar um pouquinho mais, nosso trabalho com as entidades, né? Tudo isso vai afunilando aí para esse futuro que a gente está construindo, onde pessoas possam ter melhores condições, onde esse espaço que a gente atua tenha mais qualidade. Muito bom, bem legal isso, né? Porque eu sinto isso como uma missão mesmo também. Eu comento aqui com os colaboradores. Se a gente tiver como uma missão de as pessoas saírem daqui melhores, é isso que a gente quer, na verdade, né? Exatamente. Evoluir, né? E isso é muito bacana. Quando a empresa tem esse olhar, é porque ela já está olhando muito além da empresa, dos resultados, né? Mas isso acaba reverberando em resultados, obviamente. Com certeza. Né? Mas se é genuíno, assim como vocês fazem, com certeza colhem bons frutos ali, de fato, impacta no resultado, Carlos, porque, por exemplo, a gente tem um projeto lá que é relativamente recente, que é o Líder Azul. O Líder Azul Chimersa, que a gente fala, e que a gente construiu a várias mãos. E eu falo que impacta no resultado, porque quando você faz essa construção, e aí mais um pilar que é o da equipe autogerida, né? Quando a gente constrói algo a várias mãos, todo mundo se compromete com aquele resultado. Todo mundo é dono do projeto, né? Dali, né? Então, a gente começou um trabalho com toda a liderança, e toda a liderança mesmo, desde direção, gerência, coordenação, supervisão, liderança de fábrica, etc. Todos eles envolvidos na construção, por exemplo, das competências essenciais do que seria uma pessoa azul chimerso, do que seria um líder azul chimerso. Que aí tem compaixão, tem empatia, tem várias características comportamentais, né, intrínsecas daquela pessoa esperada, integridade, por exemplo, que a gente quer ter do nosso lado. A gente estava falando agora há pouco sobre ter as melhores pessoas do nosso lado, né? E é isso que a gente busca ali. E aí, quando essa pessoa, ela não tem todas essas características, mas ela vem com essa predisposição, que ela quer buscar. Esse ambiente, ele tem que ser propício para que ser fértil, né? Para que ele possa realmente se desenvolver. Então, é isso que a gente está construindo ali aos pouquinhos, né? É uma construção, eu diria, contínua, né? Porque a cultura, ela vai se fazendo nos corredores, né? Sim. A cultura não é aquilo que a gente coloca no quadro. É o que acontece. É a conversa do cafezinho, Sim. né? Então, é isso que a gente vem olhando com muito carinho nos últimos tempos. Vocês são uma empresa alemã, né? Alemã. Quanto você percebe dessa cultura absorvendo esse olhar do alemão, que é muito legal, né? Sim. Eu admiro muito. E ele tem um olhar para resultado mais humano também, de eficiência, né? E acho que é eficiência em tudo, né? Inclusive em gestão de pessoas e tal. Como que você sente esse impacto ali quando você entrou lá? É interessante, é muito interessante isso, você ter tocado nisso. Quando eu fui para a Chimersa, eu tinha justamente essa curiosidade de saber como que... Eu não tinha trabalhado numa empresa alemã ainda, né? Eu queria saber como é, né? Como é trabalhar numa empresa alemã. E, de fato, a cultura alemã, ela traz uma disciplina, uma organização que
para o brasileiro é algo que, assim, complementa mesmo a nossa criatividade, a nossa espontaneidade, porque a gente tem muito bem esse complementar outro lado. mesmo, né? Só que o que eu acho interessante é que o Brasil abrasileira as coisas. Tudo. Então, Tanto pro bem como pro mal, né? A gente consegue reverter coisas boas também. E isso é muito interessante porque a Chimezo no Brasil, ela é referência na gestão de pessoas, né? Que Então, legal. assim, o Brasil conseguiu o brasileiro tem esse olhar humano, tem esse né? olhar, né? A gente é muito da camaradagem, a gente é muito do coleguismo, né? E eu acho que isso é um ponto forte de fato. Hoje, quando a gente tem, né, os nossos diálogos com os outros RHs do grupo, da China, da Índia, da própria Alemanha, a gente fala muito desses complementos, né? O tal país tem isso na cultura que deles é muito forte. Por exemplo, a China é muito disciplinada, né? Também muito organizada. A Alemanha tem esse seu lado organizado também, mais disciplinado, mais de regras. O Brasil tem essa coisa mais criativa, mais espontânea. Então, eu acho que a gente se complementa muito. Mas a Chimezo do Brasil, ela tem a nossa carinha, eu diria, né? Tem uma cultura própria, obviamente. Tem uma cultura muito forte. Lógico, com influência. Mas tem uma cultura muito forte. Eu acho que a gente ganha espaço porque a gente é muito sagaz na resolução de problemas, muito criativo para resolver. Sabe a história do jeitinho, né? Que a gente fala até de um jeito meio pejorativo. Tem um jeitinho bom que é se virar e fazer com o que tem, né? A gente é criativo para fazer acontecer. Fazer com que tem condição, né? Não é o ambiente perfeito, mas a gente faz, né? E o legal é que a gente recebe esse apoio. Aí que eu acho que é uma diferença, né? A gente recebe primeiro autonomia para poder fazer, né? E essa confiança de que façam mesmo, né? E muitas vezes até copiem, né? Porque, por exemplo, o Brasil está há 14 anos no GPTW. As outras unidades do grupo entraram há, no máximo, 3 anos. Então, o Brasil foi pioneiro. O Brasil puxou esse olhar para dentro da organização global. Assim. E hoje, né, há poucas semanas mesmo, eu estava apresentando os nossos resultados para o restante do grupo como referência mesmo. Então, a gente tem que olhar também para essa questão do Brasil, que muitas vezes a gente se coloca numa posição de inferioridade, eu diria, né? E não é bem assim. A gente muitas vezes é referência para os nossos colegas para fora. Agora, deve ser diferente mesmo, né? Você conversar das práticas aqui com o pessoal da China. Com certeza. Que é uma cultura completamente diferente, que tem coisas boas, mas também, às vezes, não é difícil, né? Adequar, né? Sim. Deve ter muita coisa que eles deviam ouvir e falar, nossa, isso aqui não tem como. Não perder tempo assim como a gente também não tem como aplicar algumas coisas que eles colocam lá. Mas, de certa forma, no final, são todos humanos. São pessoas com sentimentos, com emoções. Então, muita coisa deve ser conseguir aplicar no mundo inteiro, né? Sim. Especialmente essa questão da responsabilidade social. Eu acho que isso se a gente falar em qualquer lugar no mundo, é uma preocupação global a questão de você cuidar desse ambiente. Né? A gente tem os nossos valores, né? São 7 valores lá na Chimezo e um deles é cuidar do nosso planeta, por exemplo. Outro é valorizar as pessoas, segurança em primeiro lugar, que inclusive é um pouco do nosso negócio. Pouco não, né? A essência do nosso negócio. E do nosso propósito também. É legal isso, porque vocês extrapolam o business de vocês, que é segurança, para tudo, né? Para segurança, para ser melhor, para evoluir no em todo, não só no negócio de vocês. Exatamente. Né? A nossa visão enquanto negócio é a gente atingir o mais alto índice de satisfação dos nossos clientes em questão de segurança, de atendimento ao cliente, né? Então, segurança ou é 100% ou não é, né? Não tem meio acidente. Ficou mais ou menos bom. Não, tem que ser perfeito. Tem que ser garantido, né? Então, é muito sério. A gente vem reforçando isso. É mais uma coisa que a gente constrói na cultura, porque às vezes a gente está muito distante do nosso trabalho mesmo, né? Eu estou montando uma peça aqui, um componente aqui de segurança, um sensor aqui na Chimezo, mas ele está sendo aplicado no meu cliente que está lá no Maranhão. Então, eu estou longe do que eu produzi. Às vezes, enxergar isso é uma tarefa que a gente tem que construir todos os dias. Então, e é de suma importância. Se o que eu faço aqui muitas vezes não dá certo ou vai com algum problema, o impacto vai ser gigante lá do outro lado, né? Então, ao mesmo tempo que a gente salva vidas quando a gente garante que essas máquinas, né, esses projetos que a gente faz, eles estão funcionando 100% 100% perfeitamente, vamos dizer assim, quando ele falha também, o meu risco é absurdo, né? De todos os riscos que tem, seja perder o cliente, reputação, etc., a gente, né, corre o risco até de ter um acidente grave, fatal até com uma pessoa. Então, é muita responsabilidade nas nossas mãos. Isso falando do nosso negócio. E aí, quando a gente traz para o nosso propósito,
é a gente cuidar do nosso entorno mesmo, né? Então, hoje a gente faz parte, por exemplo, das ações das ODS, né? Que são os Objetivos Globais da ONU. Nós estamos em 12 dos 17, né? Legal. E a gente tem práticas voltadas a todos eles. Então, por exemplo, educação de qualidade, igualdade de gênero. A gente tem ações voluntárias ou de investimentos da própria empresa direcionadas para atingir essas metas aí que são compartilhadas com o mundo todo. Então, te falar, como que eu posso fazer isso? Hoje a gente tem, por exemplo, um projeto de inglês para filhos de funcionários totalmente gratuito. Que bacana, então, que legal. Mas o que você vai investir numa criança de 7, 8 anos? O que ela vai trazer para você, né? Ela não vai trazer aqui, ela vai trazer para o mundo. E para ela, né? Ela vai ter uma qualificação que hoje, inclusive, o idioma é extremamente necessário. Ela vai ter uma qualificação melhor do que a média, onde ela pode trazer uma qualidade de vida maior através de melhores trabalhos, etc., para a família. Ou seja, ela vai expandindo isso. Então, o nosso olhar, ele está muito lá na frente. Vocês têm muitas ações, né? Porque no off você me contou um monte de coisa. Essa você não tinha contado. Eu falei, ela fica tirando cartas da manga ali. Aí a gente faz isso. Isso é muito legal, né? Isso já vem da Alemanha ou é uma coisa do Brasil? É o Brasil que trouxe. E vocês estão puxando isso também nos outros países também? Algumas claro ações, que são ações diferentes, né? A necessidade aqui é muito básica de educação. Exatamente. A Alemanha, por exemplo, tem um índice de educação. Lá são outras coisas, né? Mas plantou isso nos outros lugares. Aqui a gente tem, eu estava compartilhando com você, por exemplo, essa questão da educação, eu diria que é um dos pilares principais, né? Então, a gente tem muitas ações voltadas a isso. A gente estava falando há pouco, por exemplo, do Formare, né? Que eu deixo, inclusive, um convite, né? Para quem quiser conhecer. Eu acho um projeto muito bonito. Tem várias empresas no Brasil que também fazem esse trabalho. Que é a educação para jovens em situação de vulnerabilidade. Então, a gente tem uma sala de aula dentro da Shimerson montada com computadores, com lousa, com toda a infraestrutura, com aulas todos os dias, né, no contraturno da escola, durante todo o ano. Então, a gente começa lá em fevereiro, junto com o ano letivo escolar, termina lá no final do ano com formatura, direito a tudo mesmo. Complemento à escola, né? Complementar a escola. E você disse que até o MEC acompanha, tudo regulamentado, né? A gente tem, é uma tríade, né? A gente tem a Fundação IOSP, que puxa esse projeto, né? Junto com uma universidade, que nos dá toda a essência as emendas escolares, etc., essa base, né, escolar, e a Shimerson entra com os recursos, então com a sala de aula e com os educadores. Os educadores, que eu diria que são as estrelas do negócio, são voluntários. E são colaboradores. São colaboradores, em horário de trabalho, tá? Então a Shimerson, ela faz esse investimento, né? Então ela libera esse colaborador, por exemplo, por horas na semana, para ele poder estar dentro da sala de aula, ministrando essas aulas para... Hoje nós temos 15 alunos, né, em sala de aula. Que bacana. E é todo um projeto, assim, de preparação. A gente seleciona esses alunos na rede pública, a gente faz visita nas casas para conhecer a realidade que eles têm, eles recebem uma bolsa para complementar a renda familiar, ajudar e incentivar o estudo, e no final eles saem com um diploma que eles podem atuar muitas vezes na própria Shimerson ou em qualquer outra indústria que tenha. Capacita, né? Eles, Capacita. né? Conhecimento e eles saem técnico. com aula prática, eles vão para a fábrica. Legal. É bem bacana, é um projeto muito bonito, né, que já formou muitos alunos. São 13 anos de Formare dentro da Shimerson. Nossa, tem histórias, hein? A gente tem gente que saiu do Formare e veio trabalhar na Shimerson e está com a gente há 13 anos, por exemplo. São histórias, assim, que a cada ano que passa a gente vai sentindo mais orgulho, sabe? Muito bom. A questão do ranking, vocês são 14 anos já, né, direto lá. Lá atrás, o que pré-adolescentes, tá na pré-adolescência do ranking. Era algo que foi lá atrás intencional, a empresa quis entrar, ou foi uma consequência? E como que hoje isso reverbera dentro da empresa a cada ano? O que vocês buscam? Como que vocês mexem ali ponteiro em função do desempenho de vocês no ranking, ano a ano? O GPTW lá atrás, né, foi trazido com o nosso diretor superintendente, o Rogério, acho que estava compartilhando com você um pouco, que tem essa visão de humanizar processos, né, focado nas pessoas, ele que trouxe esse olhar de centrar o negócio nas pessoas e no propósito. Então, quando ele trouxe isso lá atrás, foi realmente... colocar a Shimerson, trazer práticas, né, usando o GPTW como referência, trazer práticas de qualidade de vida no trabalho, para, né, atingir esses altos índices de qualidade de vida no trabalho, de trazer um indicador de felicidade,
vamos dizer assim, né? E eu acho que uma forma de medir isso é nos comparando realmente com outros lugares, porque a gente acaba ficando numa bolha ali quando a gente está dentro de uma empresa e a gente se perde um pouco em relação a como que as outras referências, estão. né? E o GPTW traz isso pra gente, esse olhar pro todo, tanto que tem os benches, né, que a gente vem acompanhando. E ao longo dos anos, né, eu diria que participar desse ranking, participar desse networking com outras empresas, foi fazendo com que a Shimerso também evoluísse. Porque a cada ano tinha aquela coisa de superar o ano anterior, né? Então, isso é um lado bem legal do ranking, né? Cria essa predisposição cria a melhorar continuamente. Exato. Né? O que eu vou fazer diferente do ano passado? Sim. O que eu posso trazer? O que eu vi de novo lá que fez diferença? Né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem várias práticas voltadas ao bem-estar dos colaboradores. Então, a gente tem psicólogas dentro da empresa, inclusive uma delas em Libras, porque a gente tem um público da comunidade surda que trabalha com a gente lá. Legal. E a gente tem intérprete e tudo mais, mas aí a gente foi em busca de uma profissional de psicologia para atendê-los, né? Eles eram atendidos pela outra pessoa com o intérprete junto, né? Tipo, não, vamos buscar alguém que também tem essa possibilidade. Você também faz a inclusão dela, inclusive, né? E aí a gente trouxe alguém que falasse em Libras para atender. Então, a gente tem uma sala de psicólogo, a gente tem esse cuidado ali. Fora outra, a gente tem uma academia dentro da Shimerso, né? Então, não tem desculpa. Eu tenho essa desculpa porque, assim, eu vou falar. A academia tá quase do lado da minha sala. E eu precisa chegar mais cedo ali. Preciso melhorar como ser humano nesse sentido. Mas a gente aí tem a parte física, a parte mental, o cuidado, tudo isso. E isso veio acontecendo ano a ano, né? Então, o ranking, eu acho que ele traz esse olhar de evolução, né? Hoje, eu diria que a gente tem vivido um cenário mais desafiador, né? Porque, além de que tem muitas empresas também olhando para isso, acho que desde a pandemia, por exemplo, saúde mental é um tema recorrente. Os cuidados com o nossa mente, nosso corpo viraram pauta. A responsabilidade da empresa com a saúde mental, Exato. né? Que agora com a existia, NR1, mas agora com a NR1 ela tá ali dentro, não tem ficou como. latente. Inclusive, a pesquisa nos permite informações para abordar esse tema dentro da empresa, né? Então, a gente vem conversando muito lá internamente, até do papel da liderança nesse processo. Então, o ranking, né, a pesquisa em si, ela também tem uma parte dela que fala do líder, né? Então, a gente tem o grau de maturidade da liderança. É o Leader for All, que eles chamam, né? Então, a gente sabe se o nosso líder, ele tá lá no iniciozinho, onde ele tá no manda obedece, ainda não consegue se nível desenvolver. De consciência de liderança. Exatamente. Ali, né? Ou ele já tá num nível, assim, de colaboração, de ser um facilitador, de ter a equipe junto com ele, né? Então, a gente consegue fazer essa medição e tudo isso nos ajuda a trabalhar com as pessoas dentro da empresa, trazer um resultado melhor. E aí, linkando com esse ponto que eu falei do bem-estar, o líder, eu diria que ele é um dos maiores pilares em relação ao bem-estar do colaborador dentro da empresa, Tem né? que vir de cima, né? Não tem jeito. Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda é muito recorrente a questão dos assédios, né? Do ambiente da segurança psicológica ser comprometida dentro das empresas e tal. Então, a gente busca diariamente. E é um desafio até maior para vocês, porque ambiente de fábrica, ele tem uma dureza ali. A indústria, ela tem uma dureza ali, ambiente masculino, né, tal, que traz esses desafios também, né, de você criar um ambiente ali menos duro, né, por mais que ele ainda vai ser mais do que qualquer outro ambiente de escritório, né, mas ele tem suas particularidades. É interessante você citar isso, porque dentro do ranking, se você olhar o ranking do GPTW, a maioria das primeiras empresas são tecnologia, né, serviços, muitas vezes. Então, são ambientes mais soft. Né? Tanto que na indústria nós estamos em 4º lugar. Vocês são em 4º de indústria. Olha que legal. Excelente. Porque é um segmento um ambiente muito diferente. Na Shimerso, hoje, você comentou do ambiente masculino, diria que mais ou menos de 40% a 45% do nosso público é mulher. Na fábrica? Na fábrica. Olha só, que porque legal. A gente monta componente eletrônico. E aí acaba trazendo... então a gente tem os dois. O fino. Tem os dois legal. Cenários. Então, com certeza, isso já impacta em você ter um ambiente diferenciado de chão de fábrica. Assim. E a nossa liderança também é 40%. Legal. Então, inclusive as lideranças de fábrica, de 5 líderes de fábrica que nós temos, 3... de 5 líderes principais, 3 são mulheres. Mas na liderança como um todo, se eu não estou enganada, acho que a gente tem em torno de 10 pessoas, acho que em torno de 5 ou 6 são mulheres. Então, da liderança da fábrica, monitoria, né, essas figuras que estão ali mais no cuidado com o colaborador. Então, é muito interessante esse cenário
dentro da indústria. Muito bom. Com certeza favorece vocês ali ter esse ambiente diferente, né? Sim, mulheres formadas em automação, engenharia. A gente tem, por exemplo, a nossa coordenadora de engenharia é uma mulher. Então, a gente tem esse cenário interessante lá dentro. Eu sei que nunca é fruto de uma ação, mas sim uma soma do todo ali, né? Mas se você pudesse elencar ali qual que é o que fez mexer mais ponteiro ali em gestão de pessoas, na atuação de vocês, o que você diria que é o que teve mais peso em ranking, em desempenho hoje? Nossa, são tantas mesmo. Sim, você tem que... Eu pus pra pensar que escolhe uma ação que você fala, putz, essa aqui a gente colheu resultados incríveis. Nossa, realmente são muitas, mas eu diria que essa atuação forte com a liderança, né, de trazer uma liderança mais humanizada, de tirar o papel de cobrador de tarefa, sabe? De líder que tá dentro do time determina ali, né? Só, olha, você faz isso, você faz aquilo, e trazer o líder como parte colaborativa do time. Liderança por exemplo. Exato. E ele ser mais um facilitador do time, né? O time ter esse protagonismo. Então, a tomada de decisões, autonomia, a tolerância ao erro no sentido de as pessoas, elas vão errar à medida que elas tentam fazer coisas novas, né? Então, ter esse espaço que permite segurança para que as pessoas errem, tentem, façam, eu acho que isso faz diferença. E aí, daí surgiram muitas coisas para o negócio, né? Então, ideias novas surgem daí, inovação mesmo, novos modelos em relação ao que era feito, né? Então, sair um pouco dessa língua, dessa fala, né? Do sempre foi assim, aqui é sempre assim. E aí você começa a fomentar um ambiente de crescimento. Eu acho que a partir desse processo de abertura de espaço e de tirar o líder desse papel, vamos dizer... centralizador, vai. Autoritário, muitas vezes, do manda e obedece, né? Ordens eu compro, não pergunto por quê. Seria dar um protagonismo ao colaborador como um todo, completamente. assim, Eu né? diria que Legal. esse protagonismo, essa plenitude, trazer a pessoa. E aí a gente entra em outras linhas, né? Diversidade, né? Porque daí você traz criatividade, fomenta a criatividade. Então, são vários aspectos, mas eu tô tentando resumir um pouquinho. É uma ponta, né? Porque dali, é o que você falou, vem aqui, mas aí puxa muita ação, né? Você acha que é mais fácil criar uma cultura, desenvolver uma cultura forte de uma empresa ou manter uma cultura forte de uma empresa que está crescendo muito? Caramba, hein? Olha, truco. Eu acho que os dois são muito difíceis, mas eu diria que criar a cultura é o mais difícil. Porque você nunca cria uma cultura do nada, do zero. Sim. Você sempre tem que desconstruir alguma coisa para construir algo no lugar. Então, e essa desconstrução normalmente é a parte mais difícil. Porque imagina você... Não é o caso, mas assim, imagina você ter uma cultura de corrupção. A gente está falando de um país, por exemplo, né? Uma cultura de corrupção onde as pessoas não têm confiança nos seus políticos, nos seus governantes. E aí você começar uma cultura de honestidade e transparência. Você tem que tirar toda essa imagem, tirar toda essa crença, tirar todo esse lixo, né, que a gente tinha para colocar algo novo no lugar. E sendo que ele ainda convive com o ambiente da Exatamente. empresa de honestidade, sai da empresa e vem para o ambiente então, país, né? Então você tem algo, desafio. Eu acho que é muito desafiador quando você tem esse processo de desconstrução. A manutenção, se ele já existe, eu falo que você vai contaminando o ambiente a partir disso, né? Então, se existe um ambiente já, uma cultura, que é a cultura que a gente quer construir, então, assim, eu falo que lá a gente constrói a cultura todo dia, né? Mas se você já tem um ambiente que funciona, as pessoas que vão entrando, a tendência delas é entrar nesse processo, né? Entrar na psicologia, entrar na psicologia dos grupos, né? E você vai atuando daquele jeito até por osmose. Então, se eu tiver que responder essa perguntinha que você me fez, é construir uma cultura nova. Construir. Qual foi a decisão mais impopular? Claro, à vontade. Qual foi a decisão mais impopular que o RH já tomou, mas que funcionou muito? Nossa. A gente é amado e odiado na mesma proporção, muitas vezes, né? O RH é muito sensível ali, né? É muito. Eu acho... Nossa, outra pergunta difícil, hein? Tem umas mais difíceis ainda pra fazer. É pra refletir mesmo. Tô me sentindo no Enem. Aquela medida que você falou, o pessoal não comprou, achou que não ia rolar, mas deu certo e valeu. Olha, eu acho que também são várias, pensando aqui, né? Quando a gente fala, por exemplo, de toda essa cultura da responsabilidade social, quando você está falando dentro de uma empresa privada, de um negócio que é
ele é voltado para lucro, ele é voltado para resultado. Quando você começa a trazer, né? Uma despesa, um gasto ali. Uma despesa, um investimento de tempo, indireto ali, né? em algo que, assim, supostamente não traz resultado financeiro, né? Esse é um Ao desafio. contrário, é um resultado que não é tão tangível, né? Não... Tá aí porque a maioria das empresas não fazem isso, né? Exatamente. Então, são poucas. eu acho que você começar a fazer ações voltadas para isso, você tem uma chuva de críticas na contramão. Por exemplo, falar de diversidade. Mas a gente é inclusivo. Mas a gente é só não discriminar, é só não... Sim, existe uma chuva de falas contrárias, né, a esse processo, que muitas vezes trava um pouco a evolução, né? É impopular, muitas vezes. Você vai brigando com a cultura, Sim. justamente. E à medida que ela vai acontecendo e você começa a ter, né, novos grupos entrando, participando, né? Eu recebi um feedback de uma das pessoas da nossa comunidade surda, uma vez, que eles nunca se sentiram tão incluídos, né, nos nossos projetos como tem se sentido recentemente, né? Que é a mesma coisa de você falar uma língua diferente. Eu falo alemão e o outro fala português. Se vocês se cruzarem, você vai tentar evitar para não ter aquele constrangimento de falar uma língua... não falar uma língua que você não conhece, né? Com quem se comunica em Libras é a mesma coisa. As pessoas cortavam volta muitas vezes com medo. Todo mundo, né? Com mais pessoas. Com medo de falar. E aí, hoje a gente consegue ter um ambiente que as pessoas, no mínimo, tentam. Ainda que se comuniquem de um jeitinho. A gente teve informações, etc. Estou usando isso como exemplo, mas... você fazendo esse trabalho de formiguinha, né, trazendo essa cultura da diversidade nesse grau, ainda que às vezes venha na contramão do que a maioria acha que é necessário, ela gera um resultado, porque essa pessoa ela fica mais engajada, ela se sente mais pertencente àquele lugar. E então, a questão do orgulho se isso da já empresa... não for motivo suficiente, ainda vai trazer mais resultado, né? Então, assim, eu já diria que só o bem-estar dela já é suficiente, mas ela ainda vai conseguir trazer resultado porque ela vai estar mais feliz, né? É bem legal, porque é um caminho que no começo pode falar, pô, peraí, a gente vai investir nisso, mas o que isso tem a ver com a empresa? Vai ajudar os outros. Legal, mas e aí? É tempo, dinheiro, mas no final volta para a empresa. O próprio formulário que eu usei de exemplo, né? Os educadores voluntários dão as aulas em horário de trabalho. Então, assim, eles estão perdendo lá 3, 4 horas por dia, dando aula para jovens que muitas vezes não vão ficar lá, vão para outras empresas. Sim. E, mas por que isso daí, né? Mas tem um ganho só daquele colaborador de estar ali, já tem um ganho ali, né? Ele tem um ganho, porque esse colaborador, ele sente que ele está fazendo algo diferente. Ele sente que ele está entregando algo para o futuro, ele faz parte do propósito, ele sente parte daquela construção. Então, quando ele voltar para o trabalho dele, ele vai fazer aquilo com muito mais orgulho, com muito mais afinco. Orgulho, engajamento, né? Propósito, resultado, bacana. Diferente mesmo, né? Realmente é uma ideia que às vezes é impopular e que tá dando super certo lá, né? Sim. Como é que vocês equilibram essa cultura de alta performance, que o alemão é extremamente, né, exigente, com saúde mental? E onde está esse equilíbrio hoje dentro lá da empresa? É outro ponto difícil de equilibrar. Eu diria que se a gente nasceu humano, a gente já tem essa dificuldade já na carteirinha, né? Olha, o que a gente busca hoje na Shimerso, e eu volto na liderança, eu falo muito do líder aqui porque eu vejo que eu não faço gestão de pessoas, os líderes fazem, né? Eu levo ferramentas, né? Então, a gente traz ferramentas do nosso... Que é o líder que tá ali, né? Na ponta ali, né? Tanto que na Shimerso não é gerente de RH, não é departamento de RH, é pessoas e cultura. A gente entende que são pessoas dentro de um universo de cultura. Então, a gente trabalha ali com pessoas e cultura. E a gente leva a ferramenta para esses líderes estarem ali na linha de frente mesmo, com essas equipes. E aí, entra esse equilíbrio no sentido de ter essa troca com o líder, né? Da exigência, da qualidade, da excelência. A gente fala muito de excelência lá, a gente fala muito de entrega com qualidade. Até porque, se a gente não entregar, por exemplo, um sensor nosso com qualidade, o dano causado do outro lado... é absurdamente, né, complicado, né? Pra não dizer a gente falou que a essência do trabalho de vocês não tem... Ou é perfeito, ou ainda não está concluído. É 0-1, né? E então, existe uma cobrança muito forte em cima disso, uma pressão em cima disso, ao mesmo tempo que a gente tem práticas e estimula o equilíbrio com a vida pessoal. Então, por exemplo, a gente tem algumas práticas lá, como horário flexível, né? Então, a gente tem ali dentro, na entrada e na saída, um intervalo de 2 horas em que a pessoa pode, se ela precisar chegar mais tarde ou entrar mais cedo e tudo mais, ela pode fazer isso com autonomia. Ela não
Normalmente, obviamente, por boa prática, aviso, hoje eu vou entrar às 8, alguma coisa assim. Isso pra fábrica? Pra todos. Olha, que legal. Porque todos. fábrica geralmente tem uma coisa tão de turno, horário, Sim, e, né, saiu alguém. Lógico que tem as atividades ali do dia a dia que acabam ficando, né? O time trabalha junto, então tem essa... Mas não é duro com isso. Não é tão duro. Legal. A gente tem, então, essa flexibilidade, a gente tem tanto... Então, se ele entra meia hora mais tarde por uma necessidade, tem que levar o filho na creche, tem que levar no médico, fazer um exame, etc. Ele sai meia hora mais tarde e isso não muda nada na vida dele. Não tem aquela coisa de desconto, isso, aquilo, né? E uma outra coisa que aí a gente tem para uma parte, a gente tá expandindo para o restante da empresa, que é o ponto por exceção, né? É uma regulamentação no Brasil a questão do ponto, de marcar ponto, registrar ponto. E lá a gente tem um acordo com a classe sindical, né? De que uma boa parte dos colaboradores, eles só marcam o ponto, só registram o ponto em exceções. Então, assim, vai sair mais tarde, vai fazer hora extra. Aí ele registra. No geral, ele não marca. É uma prática de confiança, né? Então, assim, se o cara chegou 10 minutinhos mais tarde... Tá dentro ali de uma margem, ok. Né? Ele não registra o ponto. A gente não fica medindo o minuto. Não é microgerenciamento do tempo. Não tem microgerenciamento. Então, são pequenas coisas, eu falo, né? São pequenas práticas que a gente tem no dia a dia que estimulam esse ambiente de confiança, de equilíbrio pessoal e profissional. E eu acho que gera um pouco mais de conforto para trabalhar. Saídas, isso tudo, obviamente, que todo mundo tem. É o que se espera no mínimo, né? Mas o que a gente fomenta é justamente a liderança ter esse olhar de que as pessoas têm vida, né, lá fora também, têm suas famílias. Então, a gente envolve muito a família. Então, desde o processo de entrada, por exemplo, quando a pessoa vai trabalhar com a gente lá, o primeiro dia de integração, ela fica com a gente, conversa, e tem lá as pessoas que participam dessa integração, e ela leva o kit dela, né, para casa, o kit de onboarding, né? Bem-vindo para casa, E junto com esse kit vai uma carta para a família, junto com uma caixa de chocolates, né? Para ele fazer um momento com a família depois do primeiro dia de trabalho que ele teve. Legal, então, ele abre essa caixa de chocolate com a família, sentam juntos, comem, leem a carta, a carta é direcionada para a família, justamente porque a gente sabe que sem a família, ele não consegue estar lá. Então, se a família, por exemplo, estiver passando por dificuldades ou não der apoio, ele não vai conseguir estar bem lá, né? Até porque a gente é a mesma pessoa dentro e fora do trabalho, né? Então, a gente tenta trazer essas nuances. Muito bacana, hein? Você sabe que eu vou anotando tudo aqui, né? A gente vai pegando as práticas das práticas. É isso, né? E são coisas simples, né? Porque eu quero que mais empresas façam mesmo, claro. Né? A ideia do podcast é essa aqui, trazer boas práticas para que você aí, ó, empresário, gestor de pessoas, faça, né? Você vê, uma coisa muito simples, mas que faz toda a diferença. Eu não faço isso, já vou começar a adotar. Legal, muito bacana. Porque você falou disso, né? Da importância da família saber que precisa deles para ele estar lá e que ele tá lá na empresa por causa deles também, né? Muito legal. E a gente integra a família. A gente traz a família para dentro de casa, né? Para dentro da empresa. Teve, bacana. assim, e são relatos muito interessantes. Teve um caso de um colaborador que estava de outro estado, que ele recebeu o kit e tal, mochila, uniforme, os itens lá e a cartinha com a caixa de chocolates para a família. E aí ele mandou um áudio pra gente extremamente feliz, assim, olha, eu nunca recebi, minha família ficou super feliz, e chorou, e tananá. Então, assim, você cria toda uma experiência, né, que com certeza fica marcado ali, né? Então, cria um vínculo real. Você vê que tudo bem intencional é muito bacana, né? Quando é feito de forma genuína e que vai causar um impacto muito positivo, né? Bacana. Tá aprendendo aí? Acho que sim, né? Aliás, ó, já vou fazer um convite para você. Dia 24 e 25 de outubro, nós vamos fazer a primeira imersão do GMAT, que é a empresa do Melhores Cast. Ó, presença de quem vai estar lá. Já tá confirmada aqui, confirmadíssima. Já, né? Ela vai fazer ali também, nós vamos fazer uma participação especial com a Cintia, onde ela vai trazer um talk ali, trazendo mais cases, mais o movimento que eles têm feito lá em gestão de pessoas, trazendo para vocês ideias práticas de empresas que fazem e estão entregando um bom resultado lá. Obrigado por aceitar o convite. Assim, eu que agradeço, uma Foi honra aqui no off, já conversamos, já vi que era uma professora prática, falando, vem pra cá, vamos participar. Vai ser muito legal. Quais comportamentos vocês identificam numa entrevista que faria vocês contratarem alguém mesmo sem nenhum conhecimento técnico? Que brilhe e fala assim, nossa, aqui... Ele não tem conhecimento técnico, mas o comportamento, os valores te atraem e faria você contratá-lo. Olha... Eu vou falar de um que algumas vezes a gente falou muito
dessa característica, né? Primeiro que assim, de fato a gente olha comportamento muito mais do que técnica, sem dúvida nenhuma. Técnica você desenvolve, né? E Inclusive, técnica você bate no currículo ali e você entende. Né? Inteligência artificial é até capaz de identificar, né? Já faz a triagem, né? Sim. Apesar que nós não fazemos, a gente realmente lê os currículos, a gente gosta dessa coisa caseira, assim, acho que pra gente é diferente. E lá dentro da Shimerso a gente tem a universidade corporativa também, que tem trilha de conhecimento e tudo mais. Você desenvolve. Então, técnica a gente desenvolve. É verdade. O comportamento, de fato, é o mais importante, entre alguns valores de integridade, coisas que a gente tenta bater com os nossos valores ali. Eu diria que o otimismo. Uma coisa que a gente falou em alguns momentos lá, dentro de algumas rodas de conversa da liderança, a gente entende que uma pessoa otimista, ela faz muita coisa. Então, um cenário desafiador que nem o que a gente tem hoje, né? Seja político, seja econômico, geracional. O otimista, ele vai buscar uma forma de fazer acontecer. Você tem as pessoas que elas vão fazer parte do problema, elas vão sentar e vão reclamar do cenário que elas têm, e ela tem aquele que vai olhar para aquilo e falar assim, o que a gente consegue fazer nisso aqui? E vai buscar. Então, a pessoa que tem o brilho no olho, o problema, né, o suposto problema vai virar um desafio para ela. Legal. Então, eu acho que essa é a característica que a gente Isso como que vocês apuram? Assim, na conversa ali, tem até questões direcionadas para isso, assim, para sacar? A gente, quando faz o processo seletivo, a gente tem uma avaliação comportamental, né? A gente utiliza ferramentas para isso. Legal. Existem boas ferramentas no mercado. A gente faz isso. E na entrevista, né, o processo seletivo, eu até também estava compartilhando um pouco com você, o nosso processo seletivo, pelo menos para muitas, né, das nossas vagas, ele é meio 360. Meio não, ele é 360, Total. Né? Então, primeiro que a gente tenta fazer um processo leve, né, para que a pessoa realmente consiga, como a gente falou, se dentro da empresa ela tem que ser ela mesma, desde o processo seletivo ela já tem que ser assim. Então, ela consiga trazer as suas próprias características, ser ela mesma ali naquele momento. Então, o nosso processo de recrutamento, de seleção, ele é bem leve, já é otimista ali. Uhum. E, então, além das ferramentas que a gente tem de avaliação, a gente tem um processo seletivo que a gente envolve o Departamento de Pessoas e Cultura, o recrutamento, o gestor que está solicitando a vaga, pares que vão trabalhar com aquela pessoa. Já participa dessa conversa. Já participam da conversa. São 3, inclusive quando ele tem os 3 níveis, né? Então tem o gestor direto, os pares e liderados. Esses 3 grupos eles fazem separados. Então o gestor faz uma entrevista, os pares fazem outra e os liderados fazem outra. Eu mesma, quando entrei na Shimerso, passei por isso, né? Eu tive a entrevista com o meu chefe, o meu líder, tive com o meu time, que hoje atua comigo, e tive com meus pares, né? Então, quando tem esse grupo de pessoas olhando pra gente, trocando, né? Eles vão identificando nossas características e as nossas compatibilidades. Então, percepções diferentes, né? Eles foram identificando, e aí todo mundo se reúne depois e troca, né? Troca informações. Então, eu diria que a gente amplia desde a avaliação técnica, né, também, mas a ferramenta, né, de avaliação comportamental, o processo seletivo lá com o RH, o processo seletivo com o 360, né, com as equipes, essa discussão com todos. Aí eu volto no outro pilar que nós temos, né, das equipes autogeridas, autonomia e tal. Esse grupo juntos toma a decisão por essa pessoa. Então, ali tenta se identificar todas as características que a gente vê como essenciais. E o otimismo está entre elas. Legal, muito bom. Se você pudesse banir uma prática para sempre do mercado, uma prática do RH, que você ainda vê e você fala, isso aqui não pode ser feito dessa forma, o que você baniria? O que eu baniria do RH? Tô até rindo ali. Os bastidores, olha, eu vou jogar contra meu time. O RH tá passando por mudanças muito grandes, assim, né? A gente vem de RHs, ainda existem RHs muito departamentos pessoais, né? Processual até gestão de pessoas, estratégico, né? Mas ainda existem práticas ali arcaicas que são feitas ali, né? Que a gente precisava superar, né? Olha, eu não sei se... Eu diria que é uma prática comum ou um comportamento comum, mas eu não sei se... Eu acho que muita empresa já está trabalhando na contramão disso, tá? Diria que já estamos num processo de melhoria. De banir. O RH que ele entende que ele é diferente ou que ele tem ali um poder, um pequeno poder. Eu diria que, de fato, quando você está na frente de uma pessoa que está, por exemplo, procurando trabalho, está numa situação... É uma situação de vulnerabilidade, né?
E de poder da pessoa, de poder mudar a vida da pessoa ali, né? Exatamente. E é uma posição muito delicada. Então, eu trabalho com RH há 20 anos, né? Já tive agência, por exemplo, de recrutamento e seleção, agência de emprego. E uma coisa que eu sempre trouxe como valor antes da Schmerzel, e hoje com a Schmerzel isso é ainda mais forte, eu entendo que a pessoa que está do outro lado da minha mesa, ela é idêntica a mim numa situação diferente, né? Então, a gente eu não sou trabalhar gerente essa empatia, de gestão, né? Eu não sou gerente de pessoas e cultura, eu estou na posição de gerente de pessoas e cultura. Isso é mutável, amanhã eu vou ser alguém, talvez, no mercado de trabalho, procurando bater na porta de alguém. Então, eu diria que essa relação de poder, de vulnerabilidade, eu tentaria diminuir cada vez mais, ter esse olhar para que o outro seja acolhido, porque nós aprendemos que o trabalho é a essência da vida. A gente aprende isso, as nossas gerações, inclusive, né, aprenderam que o trabalho é o pilar da vida. Então, se você está sem o trabalho, basicamente você está muito fragilizado, né? E é um momento muito delicado. Então, ter esse cuidado com as pessoas é essencial. Então, eu baniria esse comportamento de pequeno poder ali na frente. Que ainda existe em alguns lugares, ainda existe, infelizmente. Então, a gente ainda vê, por exemplo, no LinkedIn, relatos, né, de pessoas que foram destratadas ou pessoas que foram negligenciadas em processo seletivo, ou no momento, por exemplo, de um desligamento, ela foi... nessa outra ponta também é delicada, né? Esses são dois momentos que é muito bacana as empresas olharem para isso, e confesso que nós aqui fazemos um trabalho legal, mas tem muita coisa ainda que dá para melhorar. Concordo. Porque sempre dá, né? Por exemplo, tem um cuidado de... dados. A maioria das empresas entrevista e não dá o retorno para aquele entrevistado que não foi aprovado. Né? Só isso de, olha, obrigado por ter participado, tal, mas nesse momento é muito fácil, né? Mas dá para fazer muito mais coisas ali, e que inclusive pessoas que têm relatos de passam por processos muito bons, não foi, mas ela saiu de lá e falou, nossa, eu quero voltar um dia, se tiver uma outra oportunidade e tal, sai de lá falando bem, né? Então você já tá impactando ali, né? E na saída também, quando você vai desligar. Nossa, e aí acho que são 2 pontos que tá na minha mesa, assim, que eu tô querendo olhar e melhorar, mesmo a entrada e a saída, porque a saída é assim, a despedida ali, construir de uma forma positiva mesmo, porque pode até ser por não deu mais certo, mas essa pessoa vai seguir para outro lugar, né? Sim, com certeza. E é interessante que são vários momentos, né? Por exemplo, aposentadoria. Como é a aposentadoria? Durante a minha trajetória, eu me deparei com situações, não necessariamente comigo, mas com pessoas que eu conhecia também. Da pessoa aposentar, ela trabalhou 40 anos numa empresa. Nós, na Schmerzel, temos mesmo pessoas que estão 40, 43 anos falou, de casa. Né? É que um RH antigo ficou 40 anos lá, né? Pô, uma vida inteira. Exato. E temos outras pessoas lá que estão há 40, 43 anos, né? Então, são pessoas que dedicam a sua história ali, né? E aí, no momento de sair, ela se vê, de repente, um dia ela tá no trabalho, no dia seguinte ela não tá mais. O que eu faço com isso, né? Então, a gente, por exemplo, começou a desenvolver lá um trabalho voltado a esse momento. Então, preparando antes. Que ali, é o terceiro tempo. O terceiro tempo é um trabalho de... Durante um ano, essa pessoa ela vai ter algumas mudanças, né? Então, os primeiros 3 meses ela começa a se preparar ali. Depois, ela reduz um dia na jornada de trabalho para começar a ter ali, começar a vivenciar esse outro lado. Vai fazendo Tudo uma isso transição. sendo acompanhado por uma psicóloga para ajudar nessa transição. Como que vai ser minha vida depois? Como que vai ser? E no finalzinho lá, ela reduz mais um pouco essa jornada e depois, de fato, ela sai. E ela começa a experimentar outras atividades do lado de fora. O projeto é esse, né? Integrar ele para um outro momento da vida. Ela começar a fazer essa transição de forma mais suave. Legal. E justamente essa ideia surgiu porque... Por exemplo, eu tive um relato de um pai de uma amiga, inclusive isso não foi dentro do meu ambiente direto, mas o pai de uma amiga que ele trabalhou por, acho que 40 anos numa empresa grande, uma empresa que também tem muitos projetos de humanização da gestão de pessoas. E quando ele saiu, ele ficou depressivo. Porque ele se viu assim, cadê o meu foco, meu propósito de vida? E aí ele ficou muito mal, assim, teve muita dificuldade. E como que a gente, enquanto empresa, quando a gente está nesse papel, como que a gente pode mudar isso, né? Para garantir que a pessoa que se dedicou por tantos anos naquele negócio... Tem uma transição saudável, né? É engraçado você estar comentando isso. E isso é engraçado que todo mundo vai passar por isso. Mas ninguém pensa. Me lembrou a gente é imediatista, né? A gente esquece, né? Me lembrou um caso, assim, bem particular meu, que era o meu avô. Meu avô, ele era médico, ginecologista, obstetra. E ele apaixonado pela profissão, ele é lá de Jaú, fez o parto quase da cidade inteira de Jaú. Tem o... A gente faz doação de sangue com o Hemocentro de Jaú. Como é que ele chama?
Fugiu agora o nome. Mas já volto, no já centro? lembro. Não, o do câncer lá, né? sim. Que é famoso, né? Sim. E aí, eu vi meu avô trabalhando ainda já mais velho. E aí, obviamente, tem uma curva ali que ele começou a ficar velho demais e vieram outros médicos, gerações, e ele não se preparou para aquilo. Eu vi meu avô entrar num pinel, assim, de ficar, nossa, e agora? Meu consultório sempre foi o mais cheio de Jaú e tal, e agora já não tava tanto. Não se preparou para isso. E depois eu vi isso com meu pai, vi com meu sogro. A gente vê, porque realmente você não quer pensar, mas vai acontecer. Vai. Então, legal se a empresa já tem esse olhar, muito bacana mesmo, que é uma ponta extremamente necessária que ninguém discute. Parece que assim, ali aposentou. Aposentou, acabou. E assim, vida boa. Vida boa nada. O cara chega lá e fala, e aí, o que eu faço? Né? Fica perdido mesmo, né? Meu pai aposentou, bacana. acho que foi no comecinho da pandemia. Nossa, ainda nessa fase. E de fato, assim, depois de muitos anos na indústria, meu pai também é da indústria, né? Depois de muitos anos na indústria, se depara com a casa. Tipo, fico em casa. O que eu faço agora, né? Então, tem uma série de questões aí. E aí, eu volto no nosso propósito da Chimerso. Se a gente tá falando de construir um futuro mais seguro, se tudo der certo, a gente vai chegar na velhice. Vai. Né? E como que a gente tá, né, pra isso? A gente acho que tem que olhar desde a infância, que eu falei da educação pras crianças. Até a ponta ali, Até a ponta. E vocês fazem trabalhos até também em casas, né, de idosos, né? A gente tem as visitas muito lá legal. com os nossos voluntários, né? O programa Elevação, que tem várias frentes aí com criança, com idoso. E aí a gente tem o nosso pessoal lá indo fazer as visitas aos idosos, pintar a unha, fazer quadrilha, enfim, é bem legal. Gente, ela tava no off contando muitas atividades que vocês fazem, que é muito legal. E despertou aqui na gente, aqui em mim, né, de fazer. São coisas fáceis de serem feitas. Toda empresa pode fazer. Junta o time, vamos fazer uma ação numa casa de idosos, de crianças, de orfanato. Eles gostam. Né? Tem muita coisa que dá para fazer e as empresas podem ser esse lugar de estimular. Sim, né? sim. Às vezes tem muita gente que queria fazer, mas não sabe. Tá? A empresa vai lá e cria. Aqui você pode. Pode fazer por aqui. Pode vir por essa linha. Vamos junto. Legal, muito bacana. Tem muita coisa que dá, Carlos. Eu acho que isso vai fazendo com que a gente também entre num... Assim, a gente vai mudando a nossa mentalidade para uma mentalidade de colaboração, né? Porque a gente começa a colaborar com... A gente aprende, nosso cérebro, ele vai criando conexões o tempo todo, né? A gente é feito para aprender. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de ação, começa a trabalhar nesse sentido, isso tende a aumentar, tende a gente querer fazer isso na nossa família. A gente vai... Por exemplo, tem vários voluntários nesses projetos que levam filho, né? Levam o marido. Então, a família participa. Legal. Então, vai muito além dos muros ali, né? Dos portões que a gente tem. É bem legal. Bom, tá vendo aí? Tá aprendendo aí, ó. Vamos lá. Sou suspeita pra falar. Tem muito espaço aí para as empresas ajudarem, né? O que você acha mais perigoso? Perder talento ou manter as pessoas no lugar errado? As duas coisas. Quase em pé de igualdade. Né? Mas assim, eu diria que manter as pessoas erradas é ainda mais complicado. Porque... é inevitável perder, às vezes, um talento, né? A gente investe em treinamento, a gente investe em formação, em cultura. E, obviamente, que essa pessoa ela vai ficar mais suscetível aí a receber abordagens e tudo mais. Perder talento não é culpa nem sempre é culpa sua. Manter a pessoa errada é culpa sua. Então, manter a pessoa errada... você vai manter uma pessoa que está desmotivada, que está estimulando ao erro, vai contaminar outras pessoas, né? Então, se eu sou aquela pessoa, que nem eu falei, né? Parte do problema e não da solução. Se eu tô ali reclamando, eu falei que a gente é bom em aprender, a gente aprende isso também. Então, a nossa conversa do corredor passa a ser reclamação. E a gente vai criando esse ambiente de pessimismo, né? E eu acabei de falar que o otimismo é uma característica importante. Então, eu acho que manter as pessoas erradas atrasa muito o nosso processo de crescimento. Tem algum erro de gestão de pessoas que vocês já cometeram e nossa, que hoje... muitos? Fala um, assim, que... Nossa, a gente foi por aqui e hoje nunca mais a gente vai fazer. Assim, eu acho que eu já fui imperfeita, hoje eu não tô brincando, assim. Não, eu já cometi muitos erros, eu acho que isso faz parte. Cometo ainda, vou tomar muitas decisões erradas, não tenho dúvida. Mas eu acho que a gente vai... Quando a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha muito na escuta. A gente trabalha muito próximo ali para tentar entender o cenário de cada um. E às vezes a gente faz interpretações, né? Então, eu não vou ter um erro, assim, claro, para exemplificar, mas eu diria que nessa linha, muitas vezes a gente tomar decisões precipitadas, por exemplo, com base numa informação
parcial, tomar uma decisão... Com a sua interpretação, seu viés ali. Então, hoje eu tomo um pouco mais de cuidado. Só que aí eu acabei cometendo um outro erro na outra ponta, que às vezes é demorar demais para tomar uma decisão também, porque eu fico analisando demais. Então, encontrar esse equilíbrio, eu diria que é o meu desafio diário, né? De não ser injusta, de tomar decisões muitas vezes precipitadas, mas também de não comprometer o time. Eu acho que, aí nessa linha, eu acho que um dos meus erros, assim, que hoje eu tento refletir muito para evitar, é prejudicar o time com o qual eu trabalho por conta de uma decisão que eu poderia ter tomado antes, né? Então, eu vou falar que tento porque... Talvez você nunca vai acertar na mosca, mas não mas eu tento demais. escutar, eu tento ouvir, eu tento sentir um pouco mais, para chegar o mais próximo de uma decisão mais acertada, né? Mas lógico que eu diria que isso é realmente um trabalho ali. trabalho e sempre cada evento, cada desafio vai exigir uma nova versão ali, né? inclusive. Exato. Nossa, Qual que é o desafio que tá na tua mesa hoje? O principal desafio que tá na tua mesa? O meu maior desafio... Aquele que você suspirou, esse que tira o sono, que você já... É esse mesmo. Eu acho que hoje a gente tem um desafio grande, volto na liderança, né? De multiplicar a cultura. Né? Então, quando a gente fala de cultura Shimerso, a gente está pensando aqui numa coisa homogênea, né? Só que dentro, aí quando a gente começa a pegar a lupa, né? E expandindo, a gente vai se deparando com pessoas que estão num grau de maturidade e outras que estão em outro, e assim, obviamente, com toda a liderança e com todo o grupo de trabalho em si. Então, a gente tem um desafio hoje, a gente está trabalhando numa cultura que a gente quer transformar numa cultura orgânica. A gente não tem esse cenário ainda 100%, mas a gente está construindo. Então, a gente vem dividindo em pequenos grupos, criando lideranças sem patente, né? Que é assim, aquelas lideranças inatas. A gente vem tentando transformar isso, e eu acho que o grande desafio é criar esse viés do protagonismo em cada um. Então, lideranças que permitam esse cenário, que estimulem isso, é um desafio grande. Tirar o pequeno poder, às vezes, que a gente fica na mão. Então, eu acho que é transformar esse cenário de uma cultura hierarquizada que a gente tem no mercado como um todo. Então, muitas vezes, quando a gente traz pessoas ainda com esse cenário. E transformar esse grupo em uma gestão aberta, uma gestão de colaboração, uma gestão de plenitude, como eu falei, ainda atingindo resultados de excelência, né? Porque quando você tira o controle, né? Porque quando você abre muito, você perde o controle, você descentraliza o controle, né? E aí você abre espaço para muita coisa. Então, equilibrar isso, eu acho que hoje é o grande desafio. E especialmente multiplicar isso, que hoje é o desafio que a gente tem dentro de pessoas e cultura. Trazer para a liderança, para a gestão de pessoas como um todo, esse olhar. É cultura e acho que me soou também um pouco de engajamento também, cultura né? E engajamento. Se a gente precisar resumir em 2 palavrinhas, sim. Legal. Queria perguntar pra você aqui, na sua opinião, qual que é o novo salário? O que faz, de fato, uma pessoa ficar na empresa, se manter na empresa, querer estar nela? Olha, esse é, inclusive, um dos números medidos dentro da pesquisa, né? Que a gente faz lá. E lá a gente percebe que tem algumas coisas, né? Remuneração, de fato, ainda aparece muito. Óbvio, todo mundo precisa comer, pagar boleto, né? Mas a gente tem também o bem-estar. Então, assim, o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. As pessoas buscam muito mais. E aí eu entro um pouco na questão de geração. A gente tem gerações, dentro da Shimerso, a gente tem desde a geração atual, a geração alfa, né? Os aprendizes, estagiários, galera entrando no mercado, até a geração baby boomer, né? Galera que construiu a indústria, né, lá atrás. Então, a gente tem essa miscelânea de gerações, e cada uma com um motivador, um fator motivador diferente. Então, a gente tem gente que busca dinheiro, tem gente que busca equilíbrio entre vida pessoal e profissional, tem gente que busca desenvolvimento, então a gente entra mais ou menos aí na faixa dos 20 aos 35 anos, a galera querendo aprender, se desenvolver, crescer na carreira, rampar no negócio mesmo. Tem gente que quer só bem-estar, quer ir lá cumprir a atividadezinha dele, ir embora para casa, curtir a família, assistir novela, e é isso também. E todos esses fatores são importantes. Então, eu diria assim que a gente está vivendo uma era muito interessante, onde essas gerações estão misturadas.
Acho que é a primeira vez que a gente tem 5 gerações no ambiente de trabalho. Dentro do ambiente de trabalho. Então, isso é um desafio lindo, eu diria. Eu, sinceramente, eu sou apaixonada por esse cenário, porque a gente vai aprender muito se a gente permitir, né? Ao mesmo tempo que eu tenho a nova geração trazendo tecnologia, velocidade e também olhando para o bem-estar, a pessoa... Propósito também, né? Isso é importante. Essa turma nova. Por exemplo, isso que a gente tem na Shimerso de estar vinculado a um propósito forte, a maioria, uma boa parte da galera que participa é esse jovem. Porque para ele é super interessante. Ele tá lutando pelo que ele quer também, além de receber ali a remuneração que vai sustentá-lo, né? Então, isso é muito forte. Enquanto que o geração X, geração Baby Boomer, tá ali assíduo no trabalho, com suas regras e tudo mais, que vai trazer um cenário de robustez ali, de ritmo no trabalho, de comprometimento. Então, se eles permitirem, né, esse balanço entre a minha, inclusive, também, eu sou geração Y, né? Millennials. Que a gente aprendeu que trabalho era igual felicidade. A gente foi enganado hoje, a gente... não é só isso, não é só isso. Necessariamente isso. É também. Também é. É também, né? Mas, assim, a gente tem que olhar para nossa vida pessoal, se cuidar. A gente tava falando, assim, de vocês, por exemplo, que oferecem o trabalho lá do concierge ligar, falar, tá na hora de fazer seu check-up. Eu falei, eu preciso de alguém que faça isso comigo, né? Bata em mim e fala assim, vá fazer seu check-up. Porque a gente olha para o trabalho só como um pilar central. Então, flexibilizar um pouco essa rigidez que a gente tem com o trabalho. A gente aprende isso com as gerações que estão chegando. E essas gerações aprendem esse comprometimento. Visão de longo prazo, de construção. De disciplina. De passo a passo, de disciplina, com esses que estão no mercado há mais tempo. Então, se a gente conseguir equilibrar isso, é lindo. É lindo de ver. Né? Acho que agora cabe às empresas criar esse ambiente de troca das gerações, porque as gerações estão aí, né? Elas existem. E conflitos vão existir também, mas tem uma possibilidade de sinergia, de troca incrível, linda. né? E aí, quando você me pergunta qual que é o salário, depende, né? Então, por exemplo, para a família ali, às vezes o salário é ter os benefícios que garantam o bem-estar dos filhos. Depende de quem ali, né? Para quem, né? O salário às vezes nem é tão alto, mas se tem um convênio bom, isso para ele é essencial. Para o jovem que está entrando no mercado, às vezes nem tem um convênio muito legal, ele nem está preocupado com a saúde, porque ele é novo, não tem problema ainda. Ele vai olhar para a flexibilidade de horário, ele vai olhar para a autonomia que ele recebe ali, para o propósito. Então, o salário eu acho que está muito associado ao perfil da pessoa. Então, eu diria que antes de pensar no salário, né, no salário que a gente vai oferecer, é pensar em quem a gente está contratando, né? E o que motiva, né, aquela pessoa. Então, o que dá motivo para ação, né? Muito bom. Cíntia, parabéns, viu? Parabéns, você já está convidada aqui, porque eu sei que vocês vão continuar há muitos anos ali. Mas antes tem mais um prêmio aqui que eu queria te passar, que esse é o teu troféuzinho aqui do Melhores Cast. Muito participação aqui para você levar na empresa. Vamos colocar junto aí com os outros troféus. Imagina. Agora já tem mais um ali participando aqui com a gente. Obrigado pela presença, pela contribuição. Acho que muita gente aí aprendeu com você. Acho que são coisas bacanas que qualquer empresa pode colocar, não depende do tamanho da estrutura, acho que é mais vontade, né? Então a gente consegue fazer muito com pouco. Dá para fazer muita coisa. Ó, a gente falou de trabalhar, olhar para dentro do colaborador, para quem está saindo da empresa, para quem está chegando, trabalhar para fora, para a sociedade, né? Então, um belo de um exemplo, gostei muito mesmo, de verdade. O trabalho de vocês extrapola a empresa, isso é muito bacana mesmo. Fico muito feliz, honrada de poder compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo lá. Espero sim que seja inspiração, né? Que a gente também tenha a oportunidade de conhecer outras empresas e através do podcast, por exemplo, a gente já conhece vários cases aí que podem servir de exemplo pra gente também no dia a dia. E é muito gostoso falar do que a gente gosta, não é? Bom, né? Então, assim, sai Eu falo que é uma pena que chega uma hora que eu tenho que cortar aqui, que eles me avisam, mas daria pra fazer 5, 6 horas, assim. Por isso que fica o convite aí de voltar novas vezes aí, com certeza. Voltaremos. E você estará na nossa imersão, né? Sim, no dia 24 e 25 de outubro, vai contar com a presença da Cíntia. Vamos juntos lá com a Shimerso. Pra quem quiser trabalhar lá, conhecer, dar os arrobas, os canais, como que as pessoas conseguem chegar? Olha, a gente tem um Instagram da Shimerso, que é @shimerso.brasil, que tem muita coisa. O nosso Instagram lá fala basicamente do que a gente faz lá dentro com pessoas. Então, tem todos os nossos projetos, as coisas que a gente faz estão lá. Não fala muito de produto, fala das pessoas, como eu falei. Legal. Estamos centrados nas pessoas. Então, a gente tem nosso Instagram, tem o site, que é o shimerso.com.br.
Lá dentro do site tem o Trabalho Conosco, vai ser direcionado para o nosso portal, pode se candidatar, vai ser um prazer receber, né, o interesse do pessoal de trabalhar lá. Vocês estão, fala a região que vocês estão. A gente fica em Boituva, ali, interiorzinho de São Paulo, a terra do balonismo, do paraquedismo, né, a capital nacional do paraquedismo. Aqui, ó, Chimerzo, para digitar certo aí, ó, tá aí. É isso aí. Mas vocês têm plantas também em outros lugares, né? Temos, a gente tá no Brasil inteiro, América Latina, na realidade a gente tá no mundo inteiro, né, mas aqui, assim, mais próximo de nós, no Brasil, a gente tá em Boituva com a nossa unidade Fabril. Legal. A gente tá em Vitória, a gente tem uma sede lá também, mais voltada como base com os técnicos, e no Recife também. Mas a gente tem representantes no Brasil todo. Então, qualquer um tá aí apto a trabalhar com a gente. Legal. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. O convite agora está aberto aí para próximas participações também. Estaremos juntos. E você, espero que tenha gostado. Não esquece de se inscrever aqui. Se você ainda não está inscrito, se inscreve. Compartilha esse podcast aqui que acrescentou muito para mim e para você com certeza. E aqui o nosso objetivo é trazer boas práticas, melhorar a tua empresa, cuidar melhor das pessoas, porque isso traz resultado e é bom para todo mundo. Então, é isso aí. Até a próxima.